O jornalista Denison Ventura passou a infância e a adolescência no interior do estado da Bahia, até que mudou para a cidade de Aracaju quando ingressou no ensino superior. Este é o primeiro de uma série de vídeos de memória do jornalista Denison Ventura, professor, licenciado em letras, jornalista, radialista e colunista social. Vamos acompanhar a trajetória de Denison Cacho Ventura. Nasci em 22 de dezembro de 1972, portanto, entrei agora oficialmente na boa e feliz idade dos vampiros, o que muito me apraz, né? Na cidade de Itajuípe, na Bahia. Sou filho único, filho de um comerciante / fazendeiro e de uma mãe, né, que teve uma infância até os 9 anos bastante complexa, porque ela nasceu e o meu avô paterno largou-se de minha avó materna, e minha mãe, então, só a partir dos 10 anos é que ela teve um pai, né, que foi o meu avô Humberto, tá? Minha mãe era política na Bahia, começou uma carreira muito firme, inclusive foi uma das primeiras vereadoras mulheres a ocupar o cargo na cidade como política, e uma negra, né, filha, obviamente, de uma mãe negra com um pai branco, assumindo isso lá em idos de 1982. E eu lembro bem aquela época, eu estava com 10 anos, mais ou menos, né? 9, 10 anos, e eu já ouvia mãe falar em tudo que hoje é falado. Mãe era uma mulher muitíssimo inteligente, né? Então ela falava muito em feminismo, em empoderamento, e a mesa de casa já a igualdade tanto de cores, quanto a igualdade no caso de gêneros, sexuais, tudo isso para mim era muito comum, muito tranquilo, porque dentro de casa não tinha, eu nunca presenciei nenhum tipo de preconceito. Minha mãe mulata e meu pai de uma família totalmente branca, né, portuguesa, italiana, e isso era de uma respeitabilidade imensa, porque sentavam-se à mesa minha avó, que era negra, e minha outra avó, que era branca, né, então a primeira relação entre raças fui eu mesmo. E eu cresci muito amado por ambos os lados, tanto de minha avó materna quanto de minha avó paterna, né? Então, essas discussões lá em casa, elas eram muito bacanas, porque manhã era muito à frente do tempo, apesar de a gente não discutir essa expressão, o que era à frente do tempo, não, mas ela já era uma mulher à frente do tempo. E o meu pai, apesar de ser um homem extremamente calmo, elegante, minha mãe, uma mulher, uma negra muito bonita, né, tinha um detalhe importante. O meu pai, ele não se incomodava com o protagonismo de minha mãe, né? Ele não se incomodava, pelo contrário. Ele sempre tinha em manhã uma palavra final para as decisões, para as opiniões. Então, já era um casal atípico, se nós estamos falando disso de há 50 anos, de há 40 anos, basicamente, né? De um homem que dava apoio à mulher para ser política, e essa mulher no palanque, tem umas fotos de manhã que são belíssimas, inclusive, assim, os comícios eram comícios mesmo, né? Então, eu lembro na praça com 5, 8 mil pessoas, e ela no palanque com mais 45 homens, ela a única mulher a pegar o microfone. Então, eu hoje olho para isso e eu tenho um orgulho dos dois, porque ele a acompanhava e se sentia confortável acompanhando, né, dando a força a ela, e ela protagonizando a cena em uma época que não se falava tão abertamente sobre empoderamento feminino,
mulher na política, que é uma discussão ainda hoje, né, de um mínimo de mulheres na política, e minha mãe já fazia parte dessa realidade há 40 anos. Foram vários mandatos como vereadora na cidade, faleceu, inclusive, na vereança, né? E Denison é um nome grande, tá? Porque eu fui agregando, quando eu perdi meus pais, eu tinha vários parentes com sobrenomes e eu não tinha. Então, a família muito próxima, tá? Só que, na hora de colocar os sobrenomes, eu fui ficando sem alguns, que eram sobrenomes muito presentes em toda a família. Exemplo, Gilca Ventura. O meu Ventura veio oficialmente agora há 4 anos. E, recentemente, eu coloquei o Bittencourt. Eu fui perdendo pessoas fisicamente e tendo a necessidade de tê-las comigo no ouvir do meu nome, no escrever do meu nome, porque eu acho que foram muitas perdas, né? Eu ainda não as reconheço de maneira legítima, não gosto dessas perdas, mas aprendi a conviver com elas, e aí eu trouxe os nomes para todo o meu nome. Então ficou enorme. Ficou Denison, né? O Cacho, ele foi agregado porque, na verdade, todos em Itajuípe me conhecem como Cacho, tá? Porque os cabelos eram caracolados quando pequenos, então é Cacho para cá, Cacho para lá, então ficou Cacho, né? Engraçado isso, a cidade toda é Cacho ou Caixinho. Não existe Denison em Itajuípe, não existe. Existe Cacho, né? Filho de Gilca e de Zezinho. Então, eu trouxe o Cacho, porque era a minha identidade maior, como referência da infância, da adolescência. Eu precisava trazer esse Cacho, que era uma criança, que é uma criança feliz, que teve infância, que brincou, que foi amada, que teve afeto dos pais. Eu precisava trazê-lo, né? Eu não queria que o Denison, né, acabasse engolindo o Cacho. Eu acho que dá para conviver bem os dois. E quando eu cheguei a Aracaju, para estudar com 16 anos, 17, já na universidade, na Tiradentes, é que surgiu o Denison, por conta da chamada, né? Então, Denison, e aí foi criando o Denison, né? O Denison jornalista, o Denison professor, e eu fui deixando, inconscientemente, que não era nenhum problema com o Cacho. Aí eu fui agregando, o Denison Cacho, trouxe o Ventura, Santos Santana, Mantívios e Bittencourt, que saiu tem exatamente 2 meses, legalmente, né? E aí, parece que é uma coisa meio louca, mas não é. Interessante como eu fui me reconstruindo, me reconectando, né, com o que eu sou hoje, um homem adulto com 50 anos, mas com toda a história de vida, de família que eu perdi. Perdi pais, perdi avós. Então, quando eu escrevo, quando eu ouço meu nome, quando eu escrevo meu nome, eu não me sinto sozinho. É como se eu tivesse a todo momento mostrando que eles estão presentes, que existem raízes e que eu posso sequenciar essas raízes. É mais ou menos isso aí. Gilca Ventura dos Santos, minha mãe, e meu pai, José Miguel de Santana. O Bittencourt veio de meu avô, ok? Que, no caso, meu pai não pegou e eu trouxe, porque meu avô, ele foi, por parte de pai, muito presente ele era muito calado, eu tenho até isso hoje no meu avô. Às vezes eu me calo, eu falo, olha, isso aqui é de meu avô, essa característica. E ele era muito afetuoso, que ele dizia que era o neto predileto. Eu sempre fui muito dado mesmo aos estudos. Então, na escola, eu era o primeiro lugar da escola, de todas as séries, de todos os anos, a vida inteira. Até terminar o ensino médio, eu era o primeiro lugar. Eu tinha um espírito mais competitivo do que hoje, interessante. Entendeu? Eu era muito competitivo. Bom. Eu era muito competitivo, mais competitivo do que agora, inclusive. E há alguns anos para cá, eu perdi essa história da competição. Eu não tenho isso viver em mim. Se deu, deu. Se não deu, tá tudo ótimo também, né, e tal. E achei que foi uma boa transformação. Mas eu era muito competitivo, eu não admitia não ser o número 1 da escola.
Aí, aos 15 anos, tem uma história engraçada, que o Banco do Brasil foi o primeiro emprego que eu tive como menor estagiário, tá? Uma roupinha toda azul e etc e tal. E no Banco do Brasil, eles faziam seleção em escolas públicas e privadas à época, isso lá por 86, mais ou menos, né? De alunos que ou eram bolsistas, tá? Ou eram da escola pública e tinham notas bem elevadas. Não sei se você lembra disso, que tinha os menores aprendizes, né? E eu era da escola privada, mas as minhas notas eu sabia que eram as maiores, tanto da privada quanto da pública, porque a privada, a que eu estudava, era muito exigente, era um colégio de freiras, muito exigente. Então era assim, exímio mesmo o processo. E aí, quando saiu o resultado, nesse ano eu estava com 15 anos, né? Eu não me conformei. Eu cheguei a casa e disse, pai e mãe, eu quero falar com vocês, algo assim mais ou menos, né? Tem alguma coisa errada, porque eu sou o melhor aluno da cidade, e era mesmo, e houve a seleção do Banco do Brasil, eu não fui chamado para fazer a seleção do Banco do Brasil. E aí a mãe me explicou, não, mas é porque ou são para alunos bolsistas, né? Ou são, no caso, para alunos da rede pública. E eu falei, eu não me conformo, eu quero falar com o gerente do banco. E Painho sempre me deu muita vazão à fala. Aí disse, então tá, não vai resolver nada, mas se você quer falar com ele, então nós vamos falar com o Eduardo, que era até amigo da família mesmo, mas era uma coisa que independia, né? Eles viram que era questão minha. E aí eu fui falar com o Eduardo e não tinha medo, né? Uma coisa bem importante, que eu vou tocar já, me lembre desse ponto, se eu porventura esquecer, eu não tinha medo, eu ia mesmo falar com as pessoas, eu ia sem medo. E aí eu sentei e comecei, dentro do que eu era possível, com 15 anos, a argumentar que, apesar de entender aquilo, eu não merecia não fazer a prova. Entendeu? Que eu podia até perder, mas eu tinha que ter o direito a fazer a prova, porque eu não podia ser punido, porque minha mãe era vereadora e porque eu não estudava em escola pública, né? E aí Eduardo olhou para mim e disse assim, até com o Jorjão, que era outro conhecido da família, Jorjão, Cacho tem razão, ele não pode ser punido, né? Mas foge ao protocolo do que é colocado em pauta. E aí eu insisti, falei, mas eu sou o melhor aluno da cidade, eu mereço fazer o teste. Se eu não passar, aí vocês não me aceitam. Aí eles disseram, então você faz a prova quando? Aí eu disse, eu faço a prova agora. E era de escrita, português e matemática, né? Eram os conhecimentos básicos. E aí eu subi, fiz a prova e fechei as provas inteiras, de matemática, de língua portuguesa e de redação, que são o meu forte. Diante do resultado, do fechamento das provas, aí eles pegaram a prova, fui para casa, entraram em contato com o Banco do Brasil, com a exceção da regra, enfim, e eu consegui entrar e fui admitido no Banco do Brasil. E aí eu fiquei trabalhando por 2 anos e meio como menor aprendiz, até antes de vir a data do vestibular, e eu vim para Aracaju. Pink champagne, I'm totally vibing. It's true what they say, it's all about timing. I'm doing okay.